Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, a Igreja do Senhor, aos irmãos que, tanto os presentes, quanto os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Já estamos mais próximo do fim do livro do que no começo, já estamos no capítulo 20. Faltam só 8 capítulos, né? E nós convidamos os irmãos, então, a abrirem a palavra do Senhor no capítulo 20, a partir do verso 17. Né? Só relembrando, né? Nós estudamos o 20, e a partir do versículo 17 tem uma mudança, e nós paramos no último domingo, porque vai ter um discurso do apóstolo Paulo importantíssimo para a liderança da igreja, mas também para nós, como ovelhas, compreendermos melhor. Né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Amém, amado? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 17, do capítulo 20 do livro de Atos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Amém? Até aqui vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesta hora nós colocamos diante de Ti, ó Deus, esta escola bíblica dominical, esse estudo da Tua santa palavra, da mensagem, ó Deus, registrada, ó Deus, pelos Teus servos, inspirados pelo Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo, ó Deus, nos auxilie, nos dê toda a assistência, que cada coração, Senhor, presente, ó Deus, seja visitado, ó Deus, como um solo fértil para receber a chuva, para receber a Tua palavra, para compreender os Teus propósitos. Fala conosco, Senhor, nos alegra nesta manhã, que só o Teu nome seja engrandecido e exaltado neste lugar. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Meus amados irmãos, nós já havíamos falado, como em outras vezes, como o livro de Atos, ele, apesar de contar bastante os deslocamentos e missões dos irmãos, os seus feitos, ele contém, como, assim, para mim, uma das maiores riquezas são esses discursos apostólicos, né? Porque é um ensinamento para a igreja, desde aquela época até os dias de hoje. Então, depois ali de Pentecostes, começa com Pedro, aí Pedro vai fazer um grande discurso, depois vai fazer outro discurso, e assim sucessivamente. Esses discursos no livro de Atos dos Apóstolos, eles são, para mim, um tesouro, né? E os irmãos veem que Paulo, assim, de maneira resumida, ele está no seu, vamos dizer assim, terceiro grande discurso. O primeiro ele fez assim para judeus, o segundo ele faz praticamente para gentios em Atenas, e o terceiro agora para uma igreja formada, sendo irrelevante se você é judeu, europeu, grego, macedônio. Agora você já tem igreja, você já tem presbíteros, como vai depender da versão, bispos ou presbíteros, anciãos. A própria palavra faz esse intercâmbio, né? Chamando de anciãos e presbíteros, enfim, pessoas responsáveis por supervisionar o rebanho do Senhor. Então é uma palavra aqui de despedida, porque ele estava indo para Jerusalém. Ele está aqui no final da sua terceira viagem missionária, e ele quer participar da festa de Pentecostes, e ele tem que retornar desta missão, mas ele manda chamar o povo lá, né, os de Éfeso, representando ali toda a Ásia, vamos dizer assim. Era uma cidade importantíssima. Paulo teve guiado pelo Espírito, vamos dizer assim, esse impulso de pregar em várias cidades, mas ele se detinha muito nas cidades bem importantes. Você vê que ele passa um ano e meio em Corinto, que era muito importante na Grécia. 3 anos, ele está dizendo aqui em Éfeso, na região chamada da Ásia, né? Então, porque dali se propaga, ali a igreja se espalha. E esse discurso aqui é um discurso muito rico. A gente vai tentar entender alguns pontos aqui que ele está nos chamando, e eu estou com as duas versões.
Como sempre, eu gosto de trabalhar com as duas, com a Almeida Revista Corrigida e a Revista e Atualizada. Então, chegando Paulo lá de Mileto, chegando esses homens lá de Éfeso, né, os responsáveis, os anciãos, ele começa então o discurso dele. Vós bem sabeis, está todo mundo ali atento ao que o apóstolo está falando. Então, vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Aqui tem algo interessante. O que Paulo está dizendo? Primeiro, ele não tinha medo do que ele ia falar, não por soberba, mas por consciência pura e limpa. Então ele diz, olha, isso aqui fala de alguém que não é inconstante. Alguém que é firme e posicionado. Desde o primeiro dia. Ele não está falando de uma pessoa que ficou 3 dias no lugar. Ele está falando de 3 anos. Então ele está dizendo, eu entrei de um jeito e estou saindo do mesmo jeito. O meu testemunho continua sendo o mesmo. Então ele tinha autoridade de dizer aquilo. Porque se não fosse aquilo, ele seria logo interrompido. Espera aí, você não era assim no começo, não. Você era de um jeito, agora você está de outro, agora você não sei o quê. Os irmãos estão entendendo? Ele começa já dizendo muito claro, todos vós bem sabeis, não tem a menor sombra de dúvida, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como eu me portei. Então Paulo tinha preocupação com o testemunho e a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo a ele, de pregar o evangelho da graça. Fala-se de um homem que não fica variando, não é inconstante. Quem tinha um pouco dessa inconstância, né, era o Pedro. Pedro era já antes, ainda no apostolado, no aprendizado com o Senhor Jesus, melhorou bastante, mas mesmo depois como apóstolo, também variou um pouco a ponto de ser repreendido pelo próprio Paulo. Não é? Era um pouco, tá? Mas isso não tira, não muda, nem ninguém toma o lugar de ninguém. Quem estava lá com Jesus e ouviu o que o Senhor Jesus falou, foi Pedro, não foi Paulo. E a quem foi revelado que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, foi a Pedro. Foi a esse mesmo que era inconstante. Então, aqui, essa parte aqui é muito importante para a gente ver como o Senhor fala muito na sua palavra sobre caminho reto, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, não é? Fala do nosso Deus em quem não há sombra de variação. Tiago, não é? Ele é luz, irmãos, ele é certo, ele está dizendo assim para você, olha, comigo, se você estiver em mim, você terá a vida eterna, ponto. Isso não vai mudar. Ele não falou isso lá atrás e daqui a um mês ele está arrependido. Servindo ao Senhor com toda a humildade, muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando para uma plateia, irmãos, que tem que abraçar o que ele está dizendo e ser imitador dele. Porque tem um rebanho para tomar conta. Tem muita gente na Ásia. Então ele está dizendo, humildade. Humildade. Sejam humildes. Muitas lágrimas. A expressão muitas lágrimas ele vai repetir mais para frente, essa questão dos muitas lágrimas. Isso não era para chamar a atenção, isso é para dizer que era com muita sinceridade. Não é? Como quem escreve ali, ele mesmo escreve para os Romanos 12:15, não é? Que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então ele tinha esse sentimento. Humildade, ele tinha amor pelas almas,
com muitas lágrimas, era chorando aos pés do Senhor, no sentido do Senhor, eu dependo do teu Espírito para realizar. Nunca foi Paulo, ele mesmo fala, mas a graça de Deus que habita em mim. Ele vai dizer isso nas cartas dele. Nunca foi o super-homem Paulo, como tentam fazer. Não. A graça de Deus que habita, né, nele. E com ciladas. E o que isso tudo quer dizer, irmãos? Que a missão dada por Deus à igreja, e principalmente para a liderança, não é sem obstáculo. Era assim e continua sendo assim. Foi assim e continua sendo assim. É com dependência do Senhor. Se você achar que é na força ou por violência, né, você vai ter que ler Zacarias de novo. Profeta Zacarias. É pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Né? Então, o que ele está dizendo é todo o propósito de Deus, que Deus chama os homens para colocar em prática, né? Deus poderia fazer tudo só. Ele não precisa de ninguém. Mas ele convidou, ele chamou o homem. Quem quis ouvir, participar deste nobre trabalho, ele vai dizer, ó, foi feito, tá aí, ó, 3 anos. Mas foi com esses obstáculos aqui. Não tinha rede de água de coco, não. Não tinha rede balançando, aguinha de coco, né? Tapinha nas costas. Era com ciladas. E cilada já pressupõe algo que você não tem conhecimento. Não espera, é uma cilada. É uma cilada. É o Espírito que está te livrando. É Deus que te livra, é que não deixa ir por ali, vai para outro lugar. Era com tudo isso. Então, além da humildade, né, ele começa com isso porque o oposto disso é justamente o que o adversário das nossas almas quer, que o homem se ensoberbeça. Com soberba. Isso Paulo vai falar lá aos Coríntios. Né, que o conhecimento incha. Né, mas o amor edifica. O que é o incha? Esse verbo inchar, que não é usado nos dias de hoje. É usado para outra coisa. Estou com o corpo inchado. A pessoa fala assim, né? Mas o incha era exatamente já tinha, né, as bexigas. Naquela época das bexigas dos animais. Ela infla. Ela aumenta de tamanho além do seu natural. Né? Então, o inchar é se engrandecer, se ensoberbecer. Ele é usado para isso. Né? É igual, como diz o paulista, ele chama de bexiga, essas bolinhas de festa, de aniversário. Né? Em São Paulo, se eu não me engano, é bexiga, o termo que eles usam. Aqui é balão, lá é bexiga, a mesma coisa. Você pega um negocinho assim, aí você põe para encher, fica assim. Mas ele não é assim. Ele só ficou assim porque foi inflado. Tá? Então é isso que ele está dizendo. A obra de Deus tem que ser feita com humildade. Porque quando você infla, o que vai ser visto é uma aparência e não a realidade. É a aparência. Você está vendo uma... E a aparência é bem frágil. Basta uma agulhinha fazer assim, ó. Acabou tudo. Bateu uma agulhinha ali naquele negócio, acabou. Você volta ao estado original, volta ao pó. Não é isso? Então, olha o que ele está dizendo para a liderança. Agora, irmãos, vem algo que está anotado na minha Bíblia, a gente não pode deixar de registrar. Como nada, está no versículo 20, que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Na versão na Ara, diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, como também nas casas. O que quer dizer isso, amado? É um princípio da utilidade, relevância. Paulo está dizendo, tudo que é útil, tudo que vocês precisam, foi ensinado.
Ah, Paulo, você não ensinou como é que a gente dá qual as alparcas que eu tenho que comprar para andar nessa poeira. Meus amados, vocês estão rindo? Infelizmente, tem muitas ovelhas acordando o pastor de madrugada para perguntar se a meia que vai usar de manhã é marrom ou preta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Ou casos piores. Mas o pastor permanece pastor porque foi o Senhor que colocou ele ali. Ele não vai reclamar com ovelhas. Jesus vai dizer para ele, se você não quiser, eu coloco outro. Ovelha é problemática assim mesmo. Tem ovelha que liga 3 da manhã, termina às 5, no final você não sabe qual era o problema, você não sabe. Não sabe nem se você ajudou ou não, porque ficou difícil saber qual era o problema. Ou não é verdade? O ser humano é assim. Então Paulo está dizendo, amado, aí você está dizendo, isso é para a liderança. Mas é para a ovelha também. Para a ovelha saber o que demandar. Tem que ser útil, relevante, sério, irmãos. Não é se a blusa que você vai usar é amarela ou preta, ou branca. É relevante, tem que ser coisa importante. E Paulo está dizendo isso, tudo que é útil, tudo que não pode faltar. Se faltar, isso vai dar problema. Se faltar isso para o líder, vai ter problema. Você vai ter problema no cuidar das ovelhas. Então, tudo que é proveitoso. Tudo que é proveitoso. E na vida prática não é assim? Você já pensou, se você for anotar no seu dia a dia tudo que você precisa? Né? Vai ter desde aquele problema que de fato é imprescindível, você tem até dia tal para fazer, senão pode acarretar um sério problema para você, inclusive de sustentar o lar. Um exemplo, documento, você tem que entregar até dia tal. Até se você vai colocar nesse dia açúcar ou adoçante no café. Então, você tem que saber o que é relevante, senão no final do dia você resolveu o que, com o devido respeito, perfumarias e não resolveu nada de relevante nem de útil. Né? Mas aqui é para liderança. Isso é muito sério. Então, o Paulo estava muito tranquilo ali, e nós vamos ver, com a seriedade que ele está falando, que ele vai dizer, nada do que foi útil, princípio da utilidade ou da relevância. Então, o que tem que ser dito é aquilo que não pode faltar. Então, a gente tem que aprender isso. Amém? Relevante e útil. Ele nunca deixou de ensinar. E mais, ele vai para os 2 lugares, publicamente e de casa em casa. Quando era necessário, ele estava na casa de alguém, com a sua equipe, com alguns irmãos, explicando pontualmente. Talvez um problema só específico daquela família. E ali o que era útil, o relevante, estava sendo ensinado para aquela situação. Amém? Então ele nunca deixou de ensinar. Lembre-se que ele está se despedindo. Né? Testificando, pouco importa, tanto a judeus quanto a gregos, que é a igreja, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? De maneira resumida, o Evangelho da Graça. O que na Ara, para mim, é um texto que fica mais explícito. No 22, ele diz assim, 21, melhor dizendo, testificando tanto a judeus como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós tanto pregamos, não é? O arrependimento. A conversão a Deus, ela se dá mediante o arrependimento. Você ouve, se arrepende, crê e se volta para Deus. Então ele está aqui dizendo, dentre tantas coisas úteis e relevantes, né, ele tá indo no topo. O relevante é do relevante. O primeiro passo é esse. Isso eu não deixei de anunciar. Além de outras coisas úteis e relevantes, eu jamais deixei de testificar a judeus e a gregos a necessidade do arrependimento, como está na Ara, na revista corrigida minha está conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem isso o homem não é cristão, né? Como é que você vai dizer que você crê em Deus se você não deu meia volta ao volver na sua vida? Você estava num caminho que levava para a morte, teve que se converter, se virar para Deus agora,
e crer no Senhor Jesus Cristo para uma nova forma de vida, para uma nova caminhada. Então, isso ele não deixou. Pouco importava se era judeu ou grego. Por isso que eu falei, isso aqui é o discurso igreja. Já não é específico assim, mas para judeus, é para liderança. E essa liderança tem que imitá-lo. Tem que imitá-lo, né? E agora ele muda um pouco. Ele vai dizer que ele vai precisar realmente se ausentar, né? E ele sabe que o espera. Algumas coisas, outras não. Nós vamos ver aqui no texto. Ele vai dizer que ligado ou constrangido, né, era o Espírito Santo de Deus com o Espírito dele, do Paulo, que ele vai para Jerusalém, mas não sabendo o que lá me há de acontecer. Então ele não tinha esse medo. Ele não tinha esse medo. A gente vai ver que ele foi constantemente avisado, ainda mais na frente, sobre as dificuldades que ele encontraria. Nunca foi proibido. Nós já falamos isso aqui mais de uma vez. Tá? Que alguém pode dizer, Paulo desobedeceu ao Espírito Santo. Paulo não desobedeceu ao Espírito Santo. O Espírito Santo apenas dizia, ó, vai ter problema lá. Prisão, e é o que ele diz aqui, ó, senão, eu não sei o que é que, além do que o Espírito me diz, que é justamente que me esperam prisões e tribulações, tem mais coisas. Ou seja, Paulo já estava indo, olha que coisa interessante, irmãos, sabendo que, no mínimo, por baixo, prisão e tribulação. É daí para cima. Tem mais coisas, essas mais coisas eu não sei o que é. Mas prisão e tribulação eu já sei. Por quê? Porque o Espírito me revelou. O Espírito não disse, não vá. A gente vai ver lá no 21, tem mais coisas, né? Chegar um profeta, Ágabo, vai pegar o cinto de um homem, vai prender mão, vai prender pé, vai dizer assim, vão fazer com o dono desse cinto, que era Paulo, né? Então é só para ficar atento, que Paulo não tinha esses temores, ele já tinha na cabeça dele, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, eu trago comigo as marcas de Cristo. Eu não tenho, Jesus sabia que estava indo para a morte. Ele não teve medo, ele já sabia o que esperava. Mas o importante era fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, senão que o Espírito Santo me revela que cidade, prisões e tribulações. Mas em nada, ele já diz aqui, mais uma forma de dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. O que é que nos chama a atenção aqui, irmãos? Uma expressãozinha com alegria. Com alegria. Então não confunda, mas ele não diz que tinha era humilde, muitas lágrimas em tentações? Sim, mas isso não tirava a alegria dele, porque a alegria dele não estava no sofrimento ali. A alegria dele estava em cumprir o que foi delegado a ele. Ele se alegrava. Em cumprir com alegria, não era uma obrigação. Você vai fazer, não. Ele podia largar. Não quero mais fazer. Jesus não ia prender ele à força. Não precisa de Paulo, levanta outro. Levanta outro. Mas ele fazia com alegria. Esse com alegria é um contraste com tudo que... Como que alguém pode estar alegre passando por ciladas e prisões e tribulações e lágrimas? Isso é a situação que é a humanidade dele. Ele era um ser humano. Então ele estava dizendo, eu dependo de Deus. Tem perseguições, os judeus me armam ciladas, mas tudo que ele olhava para trás, glória a Deus, foi feito. Né? Você imagina, antes dos 3 anos, ele saberia que ia ter uma igreja, mais de uma igreja montada ali? Não. Ele tinha a missão de propagar o Evangelho da Graça. Ao final, ele viu o resultado. Não deixou de ter luta, não deixou de ter tribulação. Então, ele olha e ele se alegra em ver como Deus, com um vaso frágil, com um homem que diz assim, o principal dos pecadores, porque perseguia a igreja do Senhor, então sou o pior de todos os pecadores,
né? Matei, mandei prender, tinha prazer em, né? Fazia com zelo, porque achava que estava trabalhando para Deus, na verdade, não estava perseguindo a noiva do Senhor. Então ele dizia, contanto que cumpra com alegria. Por quê? Porque você pode cumprir tudo isso apenas igual a uma empresa. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Ai, meu Deus, tem que fazer de novo isso aqui. Eu tenho que voltar de novo. Bater o cartão. Quanto tempo falta para acabar o expediente? Né? Então ele fala, não era assim. Não era assim. Quando Deus fosse recolher ele, amém, era o descanso dele. Né? Levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não está aqui. Né? O pastor quer dar uma contribuição aqui. Amém? Me permite uma parte, tocou na minha opinião, um ponto espetacular, fundamental, para que a gente tenha um entendimento correto sobre o que é alegria e o que é felicidade. Tá? São duas coisas bem distintas. A alegria é a condição da alma, ou seja, você é alegre porque essa é a condição que você está, porque você tem esperança, porque você tem a salvação, porque você tem a presença do Espírito Santo. E a alegria, ela tem um vínculo muito próximo, muito forte com a esperança. E nós temos esperança. Independentemente da situação que nos cerca, independentemente do momento que estejamos atravessando, nós temos esperança. E a felicidade? A felicidade é um momento. É um momento. E aí, quando Paulo faz essa diferenciação, ele fala de lágrimas, ele fala de sofrimento, tá? Mas ele fala de uma condição da alma dele que é perene. Ele é alegre. Ele é alegre porque ele tem Jesus na vida dele. Mas, a despeito das ciladas que aparecem, dos momentos de sofrimento, das tribulações, ele chora também. Mas isso não tem nada a ver com alegria. Tá? A felicidade é a questão do momento, porque nós somos sentimento, nós temos sentimento no nosso coração. Então, na hora da dor, a gente vai chorar. A gente vê lá em Hebreus, por exemplo, quando tem aquela advertência sobre a disciplina de Deus, que no momento, naquele momento que a disciplina está sendo aplicada, não é um momento de felicidade, não é um momento que você vai ficar contente. Pelo contrário, produz tristeza. A gente fica com o coração assim machucado, mas que depois produzirá frutos, né, de alegria. Então, gente, a gente precisa fazer essa diferenciação. O crente, ele chora. O crente, ele pranteia. O crente sente dor. O crente tem momentos ruins, porque Paulo fala do dia mau, para que vocês possam, lá em Efésios capítulo 6, fala do dia mau, para que vocês possam resistir o dia mau. Então, o crente tem dia mau. Tá? Mas a gente precisa ter esse entendimento que a alegria do Espírito Santo está dentro de nós, porque a gente vai passar por aquele momento, mas a gente vai se lembrar que temos a esperança de que aquilo vai passar, um dia nós vamos estar no céu, né? Aquele instante vai acabar. Amém? Glória a Deus, né? Verdade. Eu, aproveitando que o pastor falou isso, né? O que é o louvor, né? O que é o louvor? Nós cantamos 2 louvores aqui, né? É a expressão de uma alma remida, né? Você se alegra e louva a Deus. Agora, por quê? Porque os mortos não louvam a Deus. Não é isso? Está na palavra em mais de um lugar? Senhor, né? Está nos Salmos, está em Isaías, lá o profeta Ezequiel, o rei Ezequias orando, Senhor, os mortos não te louvam, né? Então, a alma remida, a alma que foi liberta e comprada por Deus, ela expressa essa alegria, principalmente por meio do louvor, independente da circunstância que ela está passando, né? Né? Então, continuando aqui, irmãos, ele fez isso tudo com alegria para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amados, esse 25, se der tempo hoje, eu pretendo, assim, a gente vai só fazer um comentário. O 25 é combinado com o último versículo, com o 38, tá?
entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam até o navio, tá? Então vamos pular. Se for o caso, a gente fica só com a mensagem mesmo. Eles ficaram tristes, porque Paulo disse que eles não veriam mais. Tudo bem? Se der tempo, a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui, que é mais histórico apenas. Tá bom? Se der tempo, tá bom? Mas, ok. Paulo está dizendo que eles não verão mais o rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos. Né? Essa era um hebraico. Caiu onde? A prateleira? Aqui debaixo, né? Vos protesto, tá? Microfone aí, para uma pessoa ler. Quem pode ler? Essa expressão, está limpo do sangue, né? Era usado muito pelos hebreus lá. Pode ler Ezequiel, é um texto bem conhecido. Ezequiel, um pedacinho aqui do, vamos lá, do 33. Ezequiel, vamos ver que parte. 33. Pode ler desde o começo, aí a gente vê um versículo para parar. Quem tiver com o microfone. Amém. Amém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Amém? Até aqui, tá? Então isso aí os hebreus conheciam muito bem, tá? O que era o atalaia? O homem fica na torre lá da cidade, olhando. Deus estava dizendo assim, quando vier espada, exército contrário, morte, se o atalaia observar e avisar, quem ouviu, se der crédito, está tudo certo, vai escapar. Mas se ele não quiser dar bola para o que o atalaia está falando, o problema não vai ser do atalaia, do avisador, vai ser seu, porque você ouviu, né? Aí, o segundo que a gente terminou agora no 6 é o inverso, é justamente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu, como atalaia, estou avisando. Todos vocês ouviram. Por isso que eu pedi para ler lá em Ezequiel 33. Amém? Paulo, portanto, no dia de hoje, vos protesto. Estou dizendo a vocês, né? Posso confirmar, eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque eu sei que avisei a todos que não há salvação fora de Cristo Jesus. Que o homem deve se arrepender a Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tinha essa consciência. Eu estou limpo do sangue de vocês. Era uma expressão conhecida por eles. Como aquele que avisou. Como aquele que ensinou. Como aquele que pregou, que não cansou de avisar. Amém? Porque, por isso que ele começa dizendo, nada do que foi útil, utilidade, relevância, proveitoso, eu deixei de pregar. Eu não preguei quinquilharia, eu não preguei perfumaria, mas tudo que era útil e relevante para a vida, isso eu tenho certeza que eu avisei, maciçamente, publicamente e de casa em casa. Então eu estou dizendo a vocês, eu não vou ver mais vocês, mas se algum de vocês perecer, vou para o inferno,
eu vou dormir tranquilo. Não porque com alegria porque você foi para o inferno, mas não vou ter a consciência, poxa, eu não avisei ao irmão. Tá? Então, essas expressões, estou limpo do sangue, é conhecido da igreja, do pessoal da época, não só dos hebreus, era muito comum em toda aquela região. Porque nunca deixe, agora aqui no 27, ele volta a dizer, mas tinha algo importante, irmão. Meu Deus, esse discurso de Paulo, ó, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Muito parecido com o que a gente viu lá da utilidade, mas ele é mais profundo agora. O Dr. Russell Shedd, ele faz um comentário bem interessante que eu gostaria de ler, é bem pequeno. Porque jamais deixei de vos anunciar todos o desígnio de Deus ou todo o conselho de Deus. O que ele diz é o seguinte, ó, o cristianismo não tem segredos ou doutrinas ocultas como o gnosticismo. Deu para entender? O que ele está dizendo é o seguinte, as coisas de Deus, isso hoje em dia, meus amados, é mais um parênteses que eu quero só gastar 2 minutos ou 3, senão a gente vai ficar falando muito. O que tem de igreja, que você só vai descobrir os segredos dos iniciados depois de 10 anos que você está lá. Isso é ocultismo, irmão. Paulo está dizendo não. Cristão não é assim, não. Cristianismo, todo o desígnio de Deus é anunciado. Ah, Paulo, mas não tem aquele negócio que é só para quem é, como o pastor Carlos fala, pai apóstolo, né? Tem aquele, só o grupo seleto, ou então só quando o camarada já tiver 20 anos na igreja, aí vai descobrir que tem uns estudos meio estranhos, né? Uns negócios que não é dito para os novatos. O que ele está dizendo aqui é isso. Não, o desígnio de Deus é claro e cristalino. Uma coisa é, não entendo tudo agora. Ótimo, isso aí é normal. Não é? O que a palavra diz? Você vai dar leite para a criança. Ela não está preparada ainda para uma feijoada. À medida que vai crescendo, você vai dando alimento sólido. Mas está tudo exposto. Uma coisa é ela não poder comer. Outra coisa é não estar exposto. A Bíblia está toda exposta. Capa a capa. Não tem depois disso aqui um livrinho anexo. Entendeu? Que infelizmente nos dias de hoje existe muito. Alguns na forma de livro, outros não. Para não ficar feio, né? Aí algumas igrejas não fazem um livro, faz na forma de seminários, não sei o que próprio. Aí começa a explicar uns negócios que onde é que está? Você não pode nem perguntar onde está na Bíblia. Senão a resposta é o irmão não entendeu nada. Aí você fica, ninguém mais pergunta. Você ouvir de um líder uma resposta dessa, de algo que você não entendeu, poderia explicar, não, o irmão não está entendendo nada, não está no espírito. Ninguém mais pergunta, irmão. Ninguém mais pergunta. O medo toma conta, a vergonha toma conta, ninguém mais pergunta. Entendeu isso aqui? Então eu acho muito interessante, e João vai combater isso aqui direto na primeira carta dele. Primeira carta de João, 1 João, João combate esse negócio de Jesus vem em carne, Jesus, nós tocamos nele, porque o gnosticismo pregava principalmente que, de fato, que Jesus veio, que Jesus era Jesus, que é um ser, tá? Mas para passar por tudo aquilo não era um ser humano normal de carne. Tá? Era alguma matéria aí diferente, uma energia que se transformou e tal. O João vai dizer, não, ele tinha dor igual a gente, transpirava, tinha fome, tinha sede, dormia, acordava. Dormia pouco, né? Ele orava muito. Então, ele tinha uma missão a cumprir. Ele era de carne e osso como a gente. Então, isso aqui, amados, é muito importante. Jamais. Por quê? Porque a gente vê dentro da igreja, esse problema não é só da liderança. A gente vê muita ovelha correndo atrás dessas coisas também. Eu quero saber. Ih, tem um youtuber ali, tem um pastor do YouTube, aí o camarada começa a pregar uns negócios que ele viveu quando ele era do mundo, e ele fala de tudo, menos da Bíblia, mas ele diz que é cristão, que é pastor, que é não sei o quê. Aí começa, eu sei como é o inferno. Como que você sabe como é o inferno? Não, porque o pastor já esteve lá 4 vezes. É. Entendeu? O céu, eu sei como é o céu. Aí começa essas coisas. Aí dali o negócio vai crescendo, aí você
quando você vê, irmão, a Bíblia já ficou só um peso na mão, só. É só um peso. Você vai com ela na mão para a igreja, ela só serve para isso. O conteúdo dela... Não, tô falando, engraçado que nem até Paulo foi então lá e eu não quero me estender muito, mas deu para entender aqui esse negócio, tá? Ele é um pouquinho diferente do que Paulo quer dizer, que jamais deixei de pregar aquilo que é útil, tal, não. Ele pregou. Agora o que ele está dizendo é todo o desígnio de Deus, ou seja, não tem coisa oculta. O que tem é você estudar a palavra, meditar, pedir a Deus que te esclareça, mas está aqui na sua frente. Não é novidades aí estranhas. Claudinho. Não, você vai fazer um rápido comentário que o próprio Paulo falou que ele foi ao terceiro céu e ele não soube explicar, né? Não tinha como explicar. E o povo lá vai 3, 4, 5 vezes no céu, fala tanta coisa que eu não sei o que esse povo vê lá em cima. Eu nunca não descarto. Uma coisa é o que não pode, é a experiência pessoal que Deus te deu por algum motivo virar uma doutrina. E essas coisas que acontecem. Todos nós podemos ter experiências sobrenaturais do Espírito. Quase sempre é uma resposta ou algo para você. Entendeu? Se for algo fora da Bíblia, de líder trazendo doutrinas estranhas, isso é que não pode. Porque a palavra de Deus está clara. Paulo disse que todo o desígnio de Deus, todo o conselho já foi. Se todo o conselho está registrado na palavra, eu não posso inventar outra coisa. Eu não posso inventar outra coisa. Que não se confunde com experiências pessoais. Deus pode levar uma pessoa a mostrar algo como o céu, para que ele sinta, né, ou até como o inferno. Ele não pode dizer que o inferno é assim. Não. Ele vai ver que é muito ruim. Ou ele vai ver, do outro lado, que é muito bom. Vai ser algo pessoal, não tá? E o terceiro céu, né, que você falou, todos nós cristãos consideramos que é Paulo, ele não fala que é ele. Só para deixar registrado, tá? É praticamente unanimidade entre o cristão que ele está falando dele mesmo, mas por uma questão de não aparecer, de humildade, ele não quer dizer que é ele. Aí ele fala, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Né? O que ele viu não é digno de ser falado, né? Inefáveis, não tem como expressar em qualquer linguagem humana o que foi visto. Bem, vamos seguir? Depois ele vai dizer o seguinte, irmãos. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui só um detalhe interessante, que você vê corpo, né? O pastor, né, ou o líder, ele também é uma ovelha de Jesus. Então ele tem que olhar por ele também, né? Ele olha pelo rebanho, ele tem que olhar por ele. Se ele não olhar por ele, não vai ter como ele olhar pelo rebanho. Então, Paulo está dizendo, olhai por vós e olhai pelo rebanho. Na versão, acho que na minha, na do Hermélio, está apacentardes. Na Ara está pastoreardes. Né? O pastorear, acho que em algum discípulo desse, ele prefere o pastoreardes, apenas pela definição da palavra. Né? Que o apacentar é uma das funções do pastor que tem mais a ver com alimentar as ovelhas, levar águas tranquilas a pastos verdejantes. Porque tem a ver com apacentar. Apacentar é exatamente isso. Na revista corrigida dá pastorear, que é um pouco mais completa, no sentido de o que é pastorear. Além disso, é o cuidado individual da ovelha, os problemas pessoais da ovelha, que é mais complexo do que dar alimento. Dar alimento, vai todo mundo junto. Bom alimento, pasto verdejante, água. Agora, a ovelha está cheia de carrapicho, está com muita lã, pouca lã, está caída, não tem como se levantar, dependendo do peso dela. O pastor tem que ir lá ajudar. Tal. Amém? Então, e os bispos ali, ele está dizendo, ó, vocês foram levantados por Deus. Então, esses homens, eles tinham sempre, né, Paulo, sua equipe, ele não levantava esses homens porque achou, tipo Saul, né, o mais alto, mais bonito,
de Israel um fracasso no reinado. Não era a aparência, é pelo Espírito, aquilo que o Espírito mostrar, né? Tipo Davi. Samuel chega lá e também olha para os irmãos, pensa que é um, pensa que é outro. É o de gentil aspecto, como diz a palavra, que estava tomando conta das ovelhas de Jessé, seu pai, né? O de gentil aspecto. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência. Então é o Espírito que levanta. Amém? Por que isso tudo? Porque ele pede essa vigilância. Porque ele diz que depois da partida dele vão se levantar lobos cruéis, ou em algumas versões, vorazes, que não perdoarão, em outras que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão também homens que vão falar coisas perversas. Então Paulo está dizendo aqui, não é só a questão do estranho, como está lá em João 10. João 10 é Jesus, o bom pastor. João capítulo 10, não é? O que é que ele diz? Olha, o salteador ou ladrão, ele não entra pela porta, ele pula o muro. Aí fica fazendo de conta que é pastor ali. Mas ele vê vir o lobo, e na hora que ele vê aquilo ali, dependendo da batalha, ele tira o corpo e deixa as ovelhas à revelia lá. Por quê? Jesus fala isso. Por quê? Porque é próprio dele, ele é mercenário. Ele não está ali por amor, com alegria, com lágrimas, com humildade. Ele não é o pastor. Entendeu? Então, Paulo estava dizendo, depois da minha saída, atentos, vigiem. Orem para que o Espírito aponte o pastor, quem vai liderar, tenha cuidado e amor pelas ovelhas, porque vem lobos cruéis que não perdoarão ou não pouparão o rebanho. Esses homens não foram levantados pelo Espírito. Né? Tá? Então, é a atenção. E ele vai dizer, ó, entre vós mesmos, ou seja, parece ali Jesus falando com os 12, na última ceia ali, um de vós administraria. Paulo está dizendo, ó, entre vós mesmos que estão me ouvindo agora, tem uns que vão criar o seu próprio caminho e vão perverter. Aí você vê quantas coisas começam com esse prefixo, perverter, perversão, pervertido, perverso. São caminhos ruins. Eles vão criar um caminho diferente, que é por orgulho próprio, e vão desviar do caminho. Então Paulo já chama a atenção disso tudo. Você vê que nesse discurso, quanta coisa, tudo válido até hoje, não mudou nada, né? Tem que estar atento. Tem que estar atento. Lobos cruéis, lobos vorazes, é assim. Davi não era assim, por isso que o Senhor diz, achei Davi um homem segundo o meu coração. Davi, o que é que Davi fazia? A ovelha não é minha, a ovelha é do meu pai, Jessé. Vem o leão, eu tiro da boca do leão. Vem o urso, eu vou lá e tiro. E ela vai estar machucada, mas eu vou cuidar dela. O que é que Davi quase estava dizendo na prática? Eu troco a minha vida pela da ovelha. A ovelha não vai morrer. O que é que Jesus fez? Ele deu a sua vida, mas as suas ovelhas não hão de perecer. Ele morre, mas a ovelha não morre. Amém? Ele morre, mas a ovelha não morre. Jesus não negocia a noiva dele. É isso que a gente tem que botar na... Já falei há muito tempo aqui, vou retornar. Vinha de Nabote, eu sempre lembro disso. Vinha de Nabote. Como é bonita aquela passagem, meu irmão. Um homem simples, ele tinha uma vinha que era herança do seu pai, ao lado do palácio do rei Acabe. O rei Acabe queria trocar, a qualquer custo. Ele humildemente, meu senhor, isso é herança dos meus pais, eu não negocio, do meu pai, eu não negocio. O que acontece com Nabote? Morre, mas não vende a vinha. Não tem negócio com as ovelhas do Senhor, as ovelhas são do Senhor. Jesus morre, mas as ovelhas são do Senhor. Ele morre e ele torna a viver, porque ele pode fazer isso, né? Ele mesmo diz, eu tenho o poder para tirar minha vida e para retornar a viver. Tá? Então, o que Paulo está dando conselho para os pastores aqui é isso. Ele não estava muito preocupado com a vida dele. Né?
Portanto, vigiai por 3 anos. Eu vou dar uma idazinha aqui, tá? Uma caminhada para a gente terminar esse capítulo 20 hoje. E ele, no 32, é muito bonito, porque ele vai dizer o seguinte: encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou indo, mas eu estou encomendando vocês a Deus. Eu estou pedindo a Deus para que guarde vocês e que vocês permaneçam na palavra. Agora, qual o dever deles como ouvinte? Estarem conectados com Deus e a palavra de Deus. A sua intimidade com Deus e a sua fonte de todas as suas dúvidas e orientação, que é a palavra de Deus, a palavra da graça. Então Paulo diz: olha, eu vou, mas vocês têm isso aqui. A quem vocês vão ficar é mais poderoso do que eu. É o próprio Deus e a sua palavra, a graça. Eu vou, mas eu estou encomendando isso. Agora, cabe a cada um de vocês têm o livre-arbítrio, permanecer nisso, na dependência de Deus, como eu dependi, e na palavra da sua graça, como eu também, né, anunciei a vocês. Então, permaneçam nisso. Era isso que ele estava dizendo. Eu vou, né? Depois ele vai dizer, amados, que ele nunca cobiçou, nunca fez nada por bem material, prata, nem ouro, nem veste. Pelo contrário, ele trabalhou e mais. Ele trabalhou e as mãos dele ajudou para o que era necessário. Olha a diferença. Para o que era necessário, além de ajudar os outros. Por exemplo, enfermos que não podiam trabalhar. Então, Paulo, além de ter trabalhado para o que era necessário para a sua vida, quando tinha excedente, ele ajudava os outros, que não podiam trabalhar. Porque Paulo não era a favor da pessoa, não é isso. Ele sempre foi bem rigoroso nessa coisa de trabalhar, de ajudar a viúva, tinha regra. Você vai ver isso nas cartas. Não é assim não, porque senão vai um monte de gente se encostar na igreja. Mas se encosta na igreja porque vai ter ajuda ali, então, e não é isso, né? Então ele vai dizer, ó, sabeis que o que era necessário para mim, a mesma coisa que Jesus fala. Você vê que como ele segue a linha do Senhor. Não estejais preocupado com o que haveis de comer ou vestir, não é isso? Antes buscai primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas aqui são necessárias. As que são necessárias. Eu não preciso de uma cobertura em Ipanema para viver, mas eu preciso de comida para viver. Eu preciso de uma roupa no frio. Né? Jesus, isso ele falou, pode ficar tranquilo que isso. Os pássaros, você vê pássaro fazendo alguma coisa, né? Ele vai dizer, e nunca falta comida para os pássaros. Deus providencia, tem sempre um negócio que o pássaro está comendo aí, e ele não junta, não planta nada, não faz nada, e tem comida para ele, está tudo tranquilo. Quanto mais valei vós, ó pequeno rebanho, né? Do que pássaros. Tá? Então ele falou, olha, trabalho é outro princípio. Trabalhei porque era necessário para mim. E aí, irmãos, no 35 vem um detalhe que diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui tem um detalhe. Ele vai dizer o seguinte, que Jesus disse isso. Qual o detalhe aqui? Em nenhum evangelho tem isso. Jesus dizendo isso. Nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Então, é a única fala de Jesus, assim, direta, por remissão, registrada em Atos, que não está dito lá, mas que foi dito. Paulo está dizendo, Jesus falou isso. Que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Desta forma, você vai em Mateus, Marcos, Lucas e João e não vai encontrar isso. Amém? Então, como que Jesus falou? Não sei, Jesus pode ter falado na época, lá com os discípulos, pode ter falado para o próprio Paulo, porque ele era um apóstolo, que ele ficou na mesma... Né? Jesus chama ele depois e fica conversando com ele. Ele tinha essa intimidade. Ele era apóstolo. Só que Jesus aparece para ele de outra forma.
Tanto é que lá, se vocês forem em Atos 9, ele vai dizer, ó, e outras vezes eu vou aparecer para você. A primeira vai te causar impacto, mas foi só para você saber quem eu sou. Depois a gente vai conversar melhorzinho o que é que você tem que fazer. Entendeu? Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele diz que é palavras do Senhor Jesus. Amém, amados? Aí você vai dizer, Reginaldo, procurei nos 4 evangelhos, não vi essa fala do Senhor Jesus dizendo assim, mais bem-aventurada. Não vai achar mesmo. Tá? Mas Jesus falou? Jesus falou. Tá? Jesus falou. Havendo dito isto, irmão, vamos ficar de pé? Havendo dito isto, pôs-se de joelhos, orou com todos eles, e ali levantou-se um grande pranto. Havia um grande amor, né? Ele se ajoelhou junto com os irmãos, orou, os irmãos se lançaram ao pescoço de Paulo, beijavam, e ficaram tristes, aí eu falei, o 25:38, né? Ficaram tristes porque ele disse, vocês não vão ver mais meu rosto. E acompanharam até o navio, tá? A gente não vai se estender aqui, já vamos terminar. Por quê? Porque existe, e aí eu tinha falado com o pastor Cleiton um pouquinho sobre isso, não registrado na Bíblia, tá? Uma, vamos chamar assim, de 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente estudou aqui o quê? 3 viagens. Vai ter mais uma viagem para Roma? Vai. Não é viagem missionária. Ele vai como prisioneiro, tá? O que existe é o entendimento de que entre aquela prisão de Roma, que ele vai ficar 2 anos, que é o último versículo do livro de Atos. Você vai lá em Atos 28, último versículo, ele alugou uma casa, ficou 2 anos ali, prisão domiciliar, com um soldado que tomava conta dele lá, e ele pregava o evangelho livremente. E teria visto Nero, que era o imperador da época, mas que depois de 2 anos, era a regra, não tendo sido julgado, ainda encontrado nada, soltaram ele. Como a Bíblia vai dizer, em alguns lugares, até anotei vários, mas pela hora, como eu falei para vocês, não é, se Deus quisesse que estivesse registrado na Bíblia a 4ª viagem missionária, teria que ter essa história aqui. Existem pontos que Paulo diz, eu pretendo ir à Espanha, está lá em Romanos 15, tá? Vai dizer situações que eu deixei, por essa causa, Tito, eu te deixei em Creta. Assim, como assim? Ele estava preso lá em Roma, porque ele fez uma... né? Por isso que falam alguns que ele pode ter ido novamente a Éfeso, Alguns vão dizer, não, ele foi de fato talvez para a Europa, mas não foi para a Espanha. Até bem pouco tempo, irmãos, 2008, teve um congresso, eu fui na página do congresso ler com calma isso, na Espanha, numa cidadezinha chamada, anotei aqui para os irmãos verem como o negócio é, como é que é o nome da cidade? Tarragona, na Espanha. Esse congresso era para, entre os estudiosos lá, dizer, aqui foi o lugar onde Paulo teve na Espanha. Aí outros diziam, não, na época de Paulo, o nome da cidade era Tarraco de Roma. Agora ela é a atual Tarragona. Então, em 2008, tem 15 anos, está se discutindo se Paulo teve ou não na Espanha. Amém? Só para os irmãos terem essa ideia. Mas a grande maioria dos estudiosos entende que Paulo fez entre a primeira prisão, que foi 2 anos, domiciliar, e entre a última prisão, que é onde ele realmente vai morrer, ser decapitado por a ordem de Nero, né? Era o imperador da época, onde aí realmente tocou terror em tudo que é cristandade que tinha lá em Roma. Né? Ele vai morrer decapitado, e aí tem detalhes, por que decapitado, não crucificado? Porque ele era cidadão romano, então não crucificavam um cidadão romano. Decapitado era menos sofrido, porque era de uma vez, né? E a gente sabe o sofrimento que é a crucificação, ou crucifixão, sofrido. Você faz força para respirar, quando faz força para respirar, dói onde está preso tudo, joelho, tendão, você não aguenta. Aí se você não respirar, você morre sem respirar. Aí você faz força para respirar e dói tudo. É a chamada morte lenta, sofrida, né? Então era apenas uma parte, tá, irmãos? Existe esses... Dizendo, Paulo fez mais uma viagem entre a prisão que está em Atos e quando ele morre em Roma. Só que isso não é registrado na Bíblia, esta viagem. Ela é
pinçada, porque em todos os lugares vai estar como pretensão. Eu pretendo ir à Espanha, vou passar de novo. Deixei Timóteo em Éfeso, já é um outro momento. Tá? Eles teriam escrito 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo nesse período final da sua vida. Tá? Então, isso é aquela coisa que nem os historiadores na atualidade têm consenso em nada. É tudo no poderia, é possível, pode ser. Tá? Até anotei aqui, o que mais se aproxima, que dá um certo ar de tranquilidade, existe uma epístola chamada Epístola de Clemente, que era bispo de Roma no ano 95 depois de Cristo, ou seja, muito perto de Paulo, que Paulo morreu 60 e pouco, mais ou menos 30 anos depois. E existe um documento chamado Cânon Muratoriano, que diz que ele teria viajado à Espanha, lá do ano 100 e pouco. Tá? E existe esse Clemente, que era bispo de Roma no ano 95, que teria comentado alguma coisa sobre essa viagem. Tá? Só que isso não é parte da Bíblia. Você vai ver na Bíblia comentários de intenções. Pretendo ir à Espanha, quando eu for aí, tal. Por isso que há aquela comentaristas bíblicos que vão dizer, quando Paulo se despediu dizendo, não mais vereis o meu rosto, ele não sabia que Deus o libertaria dessa primeira prisão e ele retornaria para aquelas áreas, podendo ter passado em Éfeso ou não. Tá? Amém? Podemos terminar? Quer falar algo, pastor, sobre isso? Não, né? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nessa hora, colocando diante de Ti este período de estudo bíblico da parte da manhã, escola bíblica dominical, que a Tua palavra tenha, Deus, penetrado em nossos corações, a nossa responsabilidade, Senhor, também como ovelha, ó Deus, de entender todo o cuidado, todo o zelo que Tu queres, de estarmos apegados a Deus e a Tua santa palavra, a graça de nos voltarmos sempre para Ti, porque isto é segurança para nós, ó Deus, estarmos sempre voltados na dependência do Senhor, na dependência da Tua santa palavra, ó Deus, independente do que, ó Deus, venha a nos acontecer, que estejamos também com corações alegres, por sermos uma alma remida, comprada com o sangue de Jesus. Nós oramos assim, te bendizendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só um minutinho, irmãos. Acabou que eu esqueci, mas aqui no versículo 28, só um minutinho. Vocês perceberam que a palavra diz que Deus resgatou com o seu próprio sangue o povo? Pensem nisso. Deus, o Pai, resgatou com o seu próprio sangue. Quem foi que derramou o sangue? Pensem nisso. Foi o Filho, né? Mas está escrito em qualquer versão. Foi Deus que resgatou. Amém? Paz do Senhor a todos. Com o próprio sangue, o sangue de Deus.